Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o irmão Unibevan falando. Espero que vocês estejam bem. Nunca mais aí eu tinha feito um vídeo aí para nossa edificação. E que nós possamos estar presentes, alegres, confiando no nosso Deus, que é único e suficiente Salvador das nossas vidas. Não só o Salvador das nossas vidas, mas também o Consolador das nossas almas. É bem verdade, irmãos, que enfrentamos problemas, tribulações, mas com Cristo somos mais do que vencedores. E fico feliz em estar trazendo aqui mais um vídeo, uma palavra. Espero que os irmãos curtam, que os irmãos compartilhem esse vídeo, né? A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e ele não faz. E como é fazer esse bem, irmãos? Ao compartilhar a palavra aqui do irmão Unibevan, você está fazendo o bem. Você não sabe até aonde essa palavra pode chegar e a quem essa palavra pode chegar, porque muitas vezes não é só o dinheiro, não é só a comida, mas uma palavra amiga livra uma pessoa ou ajuda a pessoa a sair da depressão, da angústia. Muitas das vezes é só o que a gente precisa ouvir, uma palavra amiga. E qual palavra melhor do que senão a palavra de Deus? A palavra que traz consolo, conforto, traz alegria, né? É a palavra que unifica a família. A palavra de Deus, ela é a base da família. Para nós que somos cristãos, que sabemos que a família é a base da sociedade, então é através da palavra de Deus que aumentamos nossa fé, fortificamos nossa fé, temos fé, né? E se não temos fé, pedimos fé, como os discípulos pediram a Jesus. Acrescenta-nos a nós a fé e que nós possamos estar lutando dia após dia para a nossa salvação, de fé em fé, como diz a palavra de Deus. Então, queridos, hoje é uma palavra amiga, hoje é uma palavra de encorajamento para as lutas do dia a dia. E para vocês que não conhecem, esse aqui é o meu filho, é um Benjamin. Abençoado, esse daqui é abençoado. Então, que nós possamos estar aprendendo a refletir, a usar da palavra de Deus dia após dia como bússola para nossas vidas, como aquela vitamina, um remédio para curar, né, a dor do nosso coração. Porque qual é a nossa dor, a nossa aflição? É estar buscando a santificação, é estar buscando, lutando pela paz da nossa família, dos nossos familiares, trazendo a paz, a saúde. E em que nós possamos enraizar, buscar essa força? Na palavra de Deus, a palavra que nos traz vida, a palavra que nos consola. Então, para não ser só nas palavras do irmão Unibevan, abrimos nossa Bíblia. E antes de tudo, eu não posso deixar de orar pela mim e pela sua família. Pai querido, no nome do teu Filho Jesus, Senhor, entramos na tua presença. Te agradecemos por mais um dia, pelas lutas, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, de sabedoria e de conhecimento, Senhor. Que o Senhor possa superabundar a nossa vida, Senhor, com a tua graça, com a tua paz e só a tua sabedoria, Senhor Deus. É como a tua palavra diz, traz a riqueza e não acrescenta dores. E é de ti que nós precisamos, é em ti que buscamos a nossa força. Sei conosco, no nome do teu Filho Jesus eu te peço, quebra todo o laço, todo o mal, abençoa as famílias, os filhos que estão ouvindo, Senhor Deus, a tua palavra, para que o teu nome seja louvado e glorificado. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus te agradeço. Amém. Amém. E amém. Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. E essa palavra se encontra de hoje, irmãos, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. E diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Continuando aqui, irmãos, em Marcos capítulo 4, Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Já aqui, meus queridos irmãos, já aqui Deus
já nos dá uma grande revelação. Quando Deus quer que nós passemos por algo para o nosso bem, um exemplo, irmãos, quando Deus quer que a gente, às vezes estamos deixando de orar, de ler a Bíblia, de ir à sua casa, né? Muitas das vezes, eu sei que Deus entende cada uma das situações, das hipóteses, mas parar de ler a Bíblia, parar de orar ao Senhor, parar de buscá-lo pela madrugada, parar de jejuar, de se consagrar, de reunir a família para orar em casa, todas essas coisas, o Senhor, a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. Então, muitas das vezes, o que é que acontece? Acontece uma crise financeira, acontece uma crise conjugal, acontece uma luta, uma perda. E muitas das vezes isso é permitido por Deus para quê? Para que nós não cheguemos a Ele. Então, para que nós possamos estar em outro patamar com Deus, muitas das vezes é preciso que nós cheguemos a essa outra margem. E que margem é essa? Uma margem de maior comunhão com Deus, uma margem de maior intimidade com Deus, de ler mais a sua palavra. Isso é uma das formas de buscar mais intimidade com Deus, né? Porque como a gente se diz cristão, imitador de Cristo, evangélico, e nós não lemos nem sua palavra, não conhecemos o que Deus nos deixou para que nós possamos conhecê-lo, buscá-lo. Então, já aqui, já nos traz essa visão, né? Do que Deus espera para cada um de nós. E versículo 36 diz: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Essa água aqui, até os antigos dizem que se sonhar com água, com muita água, com chuva, são lutas, são tribulações, né? Mas aqui o próprio Jesus estava dentro do barco. Então o que a palavra de Deus nos ensina aqui? Que muitas das vezes nós vamos passar por situações, por problemas, por tribulações em nossas vidas, e Jesus está conosco. Não é que Deus não esteja conosco, mas Jesus está presente conosco. Então, que nós possamos aprender que muitas das vezes Deus ele se põe em silêncio para ver qual é a nossa reação, qual é o nosso proceder. Então, meu querido, versículo 38 diz assim: E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? É claro que Deus se importa conosco. É claro que Deus vê o nosso sofrimento. Se lembra da história de Jó? Jó sofreu, mas em tudo ele foi fiel com Deus, né? Então que nós possamos se alegrar, irmãos, que Deus ele não saiu do barco. Ele não pulou fora do barco. Nós que muitas vezes pulamos fora do barco, nós que muitas vezes dizemos: ah, meu Deus, eu não aguento mais, não vou deixar de ser cristão, não quero ser mais crente, né? Não quero ser mais teu filho, imitador de Jesus Cristo. Porque aqui eu não falo em religião, eu falo em Deus. Eu não estou falando do cristão, do católico, não. Estou falando de Jesus, de quem salva, de quem liberta, de quem muda, de quem modifica a vida. E o único consolador, aquele que não vai te julgar pelo que tu fez, aquele que vai te dizer: cadê os teus condenadores? Eles não estão mais aqui? Também eu não te julgo mais. É como a palavra de Deus diz, que o próprio Jesus diz que ele é quem alivia as nossas dores, o nosso barco, o nosso fardo. Jesus quer saber de nos perdoar, de nos salvar. E de agora em diante é nova vida. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que faz mal não faz mais, aquele que fala mal dos outros não fala mais. E agora é um viver para Cristo. É fácil, irmão Bevan? Não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. Mas é uma vitória dia após dia, caminhando com Cristo. E aqui eles dizem: e aí, Jesus, não importa que nós pereçamos, o barco está se enchendo. Talvez você já está cheio de tantos problemas.
Não vê solução, olha para um lado e para o outro, não vê solução. Mas Jesus é a solução, Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, meu irmão, pode ser qualquer problema que você esteja passando, o barco não vai afundar. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. E diz assim, versículo 39, capítulo 4 de Marcos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Meu irmão querido, não se preocupe se você anda fazendo a vontade de Deus, orando, jejuando, pedindo perdão a Deus, pedindo forças a Deus, porque as lutas são grandes. Muitas vezes nós vemos que o nosso barquinho vai virar, vai naufragar. Jesus, me ajuda, porque sem ti eu não tenho força. Aí nós estamos conduzindo bem o nosso barco. Porque é Deus quem nos dá força, é Deus quem nos orienta. Pedindo sempre sabedoria a Deus, Deus vai dar, Deus vai direcionar. E as bênçãos vão vir, a abundância vai vir. Se a luta é grande, se você se acha pequeno, se você não vai conseguir com suas forças, bem-aventurados que se fazem pequeno, pobre de espírito, que nem Jesus Cristo falou. Porque dele são o reino do céu. Por quê, irmãos? Porque aquele que confia na carne do braço, na sua sabedoria, ele não é nada. Mas aquele que entrega a sua vida e todas as suas lutas na mão do Senhor, esse sim obtém vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E versículo 40 diz, e disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus Cristo, aquele que me salva, que te salva, aquele que salva aqueles que o mundo condena, diz, isso aí é um drogado, um bebarrão, um ex-prostituto, fazia isso e fazia aquilo, agora quer ser santarrão. É esse aí que Jesus quer salvar. É eu e você, é esse que o sangue dele tem poder de purificar de todo o pecado. Não importa se o mundo te condena, joga no inferno e não solta nenhuma corda para você sair para fora. Que nem o próprio Jesus disse, esses aí são sepulcros caiados, né? Eles são o dono da porta do céu. Eles nem se salvam e nem quer que você se salve. Mas Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, jamais eu o lançarei fora. Então, que você crê que Jesus é teu Salvador, crê que Jesus que vai resolver teus problemas, mas você fazendo a vontade dele. Não é você de braços cruzados, olhando para o céu, esperando o milagre vir acontecer, não, que não vai vir, não. Não vai acontecer. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, fazer o bem, ler sua palavra, orar a Deus, pedir direção, sim, aí as portas vão se abrir, meu querido irmão. E para você ver que hoje a palavra de fé é totalmente para ti, irmãos, que você vai sair dessa situação, que Deus vai abrir as portas, que Deus já está abrindo portas. Olha aqui Hebreus 10, versículo 19, exortação a perseverar na fé. Vamos perseverar com fé, irmãos, crendo e confiando que Deus vai resolver, e Ele já está resolvendo em nome do Senhor Jesus. Diz assim, tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, santuário seja a casa de Deus, ou seja o seu quartinho ali, que você fecha a porta, e é um lugar santo, porque você fecha a porta e vai orar com Deus. E diz assim, tende, pois, irmão, ousadia, quer dizer, ousadia é você ter a certeza, né? Pelo novo e vivo caminho. É o novo caminho que você está vivendo agora. Que novo caminho é esse? O caminho de Cristo, imitador de Cristo, de Filho de Deus. Que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Jesus Cristo. Antigamente, para entrar na presença de Deus, você tinha que pedir o sacerdote, agora não. Agora, através de Jesus, do Filho de Deus, você ora a Deus e Deus lhe ouve. Por quê? Porque o Filho de Deus é o seu advogado. Então, através de Jesus Cristo, você entra na presença de Deus diretamente. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meu querido irmão, quando você ora a Deus, não precisa mais de intercessor. O intercessor é o próprio Filho de Deus. Você vai falar com o juiz? Não com o promotor. O promotor é o Filho de Deus. Quem é o promotor? Jesus.
o teu Salvador e o meu Salvador. Então agora sim nós temos a nossa voz ouvida, porque o próprio Jesus intercede por nós diretamente. E ele ainda nos enviou o Consolador. Ele diz, Pai, eu vou, mas não deixa eles órfãos não. E agora o Consolador é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em oração. Por isso que muitas vezes a gente quer orar e só chora, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele entende os gemidos inexprimíveis e leva as nossas lágrimas, as nossas orações diretamente para o Pai. E diz assim, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Se pedir perdão a Deus pelo pecado é porque você está consciente, você não quer fazer mais. Agora, se você pedir e cair de novo em tentação, como é que você quer que Deus te ouve? Porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. Ixi, irmão, então agora está difícil. Ouve, irmão, o pecador que se arrepende, o pecador que não quer mais cometer os mesmos erros, que porventura cai no pecado, mas ele diz, Pai querido, me dê forças, eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor, abre minha mente, me dá força. Esse daí Deus ouve, porque esse daí quer se converter. E em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quer dizer, ele não tem mais vontade de fazer aquelas coisas que ele fazia no mundo, beber, se prostituir, estar na rodazinha dos escarnecedores. Que é esses escarnecedores, irmão Nibevan? Aquele pessoal que não quer nada com Deus. Aquele pessoal que zomba da palavra de Deus. Aquele pessoalzinho que, se você estiver falando do evangelho para eles, é estar jogando pérolas aos porcos, porque eles não vão estar dando atenção à palavra de Deus. E a Bíblia diz que não jogue pérolas aos porcos. Então é o quê? É você pregar para quem não quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. E é isso que o irmão Nibevan está fazendo aqui. Estimulando quem, irmãos? A vocês, a compartilhar esse vídeo, irmão. Trazer boa nova. Tem tantas pessoas precisando dessa palavra, irmãos. Faz o bem sem olhar quem. Compartilha essa palavra de amor, essa palavra de fé, de bom ânimo, de perseverança, para que muitos possam caminhar com Cristo e correr atrás da salvação enquanto se pode achar, meu querido irmão. E diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que vai aproximando-se aquele dia. Por isso que o irmão Nibevan está pregando aqui, que ainda há tempo de entregar-se para Jesus, ainda há tempo de ser salvo pelo Filho de Deus. Como? Porque a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar do nome de Jesus, Deus também vai se envergonhar. Ah, irmão, eu não quero ser crente não. Não é ser crente não, irmãos. Porque ser crente é crer em Deus. Não é ser cristão não, eu não quero ser cristão não. Ah, não quer ser cristão não? Como é que você vai ser salvo, irmão? Porque a Bíblia diz que você só pode ser salvo pelo Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? O Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se você se envergonhar do nome dele, aqui na terra, ele não vai te conhecer lá no céu, ele vai se envergonhar do teu nome lá no céu. Apartai-vos de mim, a Bíblia diz. Eu não vos conheço. O próprio Jesus vai dizer. Então, o tempo de aceitar Cristo é hoje, que você possa receber essa palavra, que Deus possa te dar algum entendimento, a sabedoria. Deus conhece-nos por completo, né, irmãos? Que essa palavra possa alcançar a você, a seus familiares, seus filhos, seus netos. Eu não sei, né? Porque Deus sabe de tudo. Que Deus em Cristo vos abençoe. É o que eu te desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Fica na paz de Deus. Tchau.